Olá, queridos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Raquel Gomes de Lima, professora de História do Direito da Universidade Cândido Mendes, e estou gravando mais uma aula aí para dar um suporte para esses alunos do curso de graduação de Direito, né, que das várias unidades onde eu leciono, que sempre pedem, ou por conta de alguma ocasião que a matéria fica atrasada, ou para ter essas aulas também para poder estudar, inclusive depois para a prova, né? Então, essa aula específica, eu vou falar aqui, é uma aula que, na verdade, dentro da minha programação, ela seria uma segunda aula ou terceira sobre o direito no Brasil colonial, né? Depois que a gente já viu qual é o modelo de direito que está sendo instaurado, que foi instaurado, que está funcionando na colônia, que é o modelo aí pluralista jurídico próprio do antigo regime, utilizado por Portugal. A gente viu os vários problemas desse direito e hoje eu vou falar um pouco sobre isso aqui também. Na atuação prática da estrutura jurídica e administrativa colonial feita no Brasil. E vamos ver hoje um pouco dessa estrutura propriamente dita, né? Já vimos também, enfim, trabalhamos o artigo do Espanha, que inclusive eu tenho muita vontade de gravar uma aula aqui para deixar para outra. Travou? Voltou, tinha dado uma travadinha. E é isso. Vamos seguir aqui. Bem, a gente viu que estou tendo como base dessa aula aquele texto do Volkmer, né, do livro História do Direito no Brasil, onde o Volkmer, no seu capítulo 2 sobre direito colonial, ele fala que a administração jurídica da colônia foi feita em dois momentos. No primeiro momento, teria sido uma administração de organização, que é o que? A organização da colonização. Vamos lembrar que a colonização está acontecendo em uma conjuntura econômica política do mercantilismo, né? Então precisa ter os monopólios comerciais, a questão do pacto colonial, essa colônia só comercializa com a sua metrópole, os produtos, né, feitos em grandes latifúndios, enfim. Então, para se fazer uma colonização efetiva aí nesse impacto econômico, digamos assim, temos esses resultados econômicos, era preciso que se organizasse fisicamente, estruturalmente, essa colonização. E a gente viu que no plano eu falo que é o organograma da empresa, né, colonial. No organograma da nossa empresa, a gente vê uma estrutura mais simplificada nas primeiras décadas do século XVI. Essa colonização, como eu falei para vocês, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Ela é iniciada em 1535 pelas capitanias hereditárias, né? Que a capitania hereditária é uma função patrimonial, ou seja, era um donatário que recebia ali uma concessão de poder do rei através da carta de doação, através dos forais, ele saberia como administrar essas faixas de terra. Ele não é dono das faixas de terra, né? Ele tem um poder sobre elas. Então a capitania hereditária é isso. Hereditária por quê? Porque é um poder que vai passar por gerações. É um poder que vai seguir aí para os seus filhos, né? Enfim. E a gente viu também que logo depois, como alguns donatários não vieram, né? Errei aqui, ou tiveram dificuldade em colocar em prática essa colonização, a gente viu, gente, estou errando tudo, que em 1548 foi criado o cargo de governador-geral. Esse cargo ele só está abaixo do rei, né? O rei está lá em Portugal, aqui no Brasil a gente tem o governador-geral, né? Então, rei em Portugal, vou botar aqui PT, aqui BR Brasil, tá bom? Essa administração, esse primeiro momento, a gente diz que é alguns professores falam que é uma administração policentrada. Por quê? Porque há uma centralidade política e jurídica, que é o rei é a cabeça de um corpo, porém, ele precisa fragmentar esse poder, digamos assim, através dessas concessões, essas relações de reciprocidade que ele tem com a nobreza, nas mãos de outras pessoas, porque o rei não vem para o Brasil, para as outras colônias, para administrar. Isso só vai acontecer em 1808, né, pela conjuntura das reformas liberais. Então, foi necessário a criação desses cargos, inclusive em algumas cidades e vilas, as câmaras municipais,
o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que sofreu uma ameaça de invasão, teve uma ameaça da invasão francesa, então se fundou a cidade ainda em 1565 e uma Câmara Municipal para que administrasse essa cidade. A gente percebe então esse primeiro organograma mais simplificado, né, que eu já trabalhei em outras aulas com vocês. Deixa eu passar, vamos passar aqui o slide. Esse então seria o primeiro momento, né, onde há esse questionamento se o Estado seria forte ou simples instrumento do mandonismo no local. Né? Quem trabalha muito isso também é o Arno e a Maria José Velen na formação do Brasil colonial, na parte do capítulo sobre poder, e eles falam isso, né? Não existia um poder centralizado forte do rei? Aí eles falam, não, existia sim. Eles trabalham muito bem essa questão da estrutura colonial de administração jurídica. Então eles falam lá, o Estado é estamental, nobreza basicamente povão, né? Com forças centralizadoras do absolutismo, que é o rei, aqui na colônia, quem representa o rei? O governador-geral, e forças sociais centrífugas. Brinquei até com vocês em algumas aulas, né? Vamos usar aqui um conceito da física. Forças centrífugas são aquelas que saem de dentro, né? Forças que estão aqui dentro, teoricamente estariam contidas dentro de um poder centralizador do rei, mas que a dinâmica da localidade, a dinâmica delas, emana energia, né? Emana resultados. Então, são forças que são de dentro para fora. E como é que a gente percebe isso no direito? Percebe-se por conta daquela questão do pluralismo jurídico, que é muito comum que a dinâmica local, né, o direito local, crie novos costumes, portanto, às vezes até novas leis que vão ficar muitas vezes contraditórias ou acima mesmo dos ordenamentos centrais, no caso as ordenações do reino, etc. Né? Então, no Brasil houve essa necessidade. A própria dinâmica local criou essas forças centrífugas que não se rebelavam contra a estrutura real, tá? Quando a gente tem as várias conjurações no final do século XVIII, por exemplo, há uma insatisfação no modo como essa administração está sendo feita, de abusos de impostos, abusos de poder, mas não necessariamente uma rebelião contra o rei totalmente. Né? E também não são movimentos gerais da colônia inteira, normalmente são movimentos regionais. Então a gente percebe que esse Estado estamental é formado por uma força centralizadora, que é o rei, e essas forças sociais centrífugas, que têm essa consciência de que estão abaixo do rei, né? Mas que vão ter uma dinâmica própria de atuação, muitas vezes, uma força muito interessante. A burocracia, os cargos são encarados como doações do soberano, é o tal do patrimonialismo. Então, o donatário, como eu falei para vocês, é como se fosse um exemplo, né? Um cargo que o soberano dá, mas teoricamente o soberano poderia pegar de volta, é uma concessão. E aí, através dessa função pública que esse donatário exerce, ele tem uma série de privilégios, como isenção de impostos, como melhores sesmarias no litoral. Então, há uma série de questões aí, e não só o cargo do donatário, mas outras funções também, né? São encarados, então, como doações do soberano. Dentro daquela questão da reciprocidade da nobreza, a gente não pode falar exatamente ainda numa relação de suzerania e vassalagem como na Idade Média, mas ainda há aquele laço de reciprocidade. Então, se você faz alguma coisa para benefício da coroa, o rei vai lá e te concede uma série de mercês. Automaticamente, você também tem uma série de deveres a cumprir. Então, tem essas questões de reciprocidade, né? No século XIX, as funções vão ser indicadas mais por pessoas especializadas e profissionais, mas ainda vai ser por meio de indicação, principalmente na questão dos juízes, né? Juízes municipais, juízes de direito, a gente vai ver isso posteriormente. É comum que homens nobres ocupem mais de uma função. Então, isso era algo que nas ordenações filipinas não era bacana de se ter. Era proibido, por exemplo, que padres que são dentro ali da camada estamental do clero, a função do padre, a função do clero é espiritual, então eles não poderiam comercializar, assim como militares. Mas aqui na colônia, a dinâmica é diferente. Você precisa produzir, você precisa se autogerir. Essa coroa não tem como bancar essa colonização. Ela faz essa estrutura toda, organiza essa administração jurídica toda, mas ela não envia capital para isso. Então, eu dei, inclusive, em aula o exemplo do bispo baiano que pede uma licença para comercializar a cana-de-açúcar das Seis Marias que ele tinha na Bahia, né? Porque era algo proibido.
E ele fala para o rei, olha, eu preciso comercializar minha cana, senão eu não vou ter meios para que a ordem jesuíta ela administre as sesmarias que tem, né? E nem administre a ordem. E aí acaba se tendo uma licença para comercializar que vira uma jurisprudência, basicamente, né? Vira um precedente judiciário, e a gente vai ver as outras propriedades jesuítas pelo Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em Campos e aqui no Rio mesmo, comercializando cana-de-açúcar, né? E o Engenho Novo, por exemplo, que tinha mais de 250 escravizados na sua propriedade. Então, é muito comum que isso aconteça aqui no Brasil. Você vai ver padre que vai ser político, você vai ver juiz que vai ter terra, políticos que são traficantes de escravos, né? Então, isso vai ser muito comum, mesmo tendo essas separações muito presentes, principalmente, né, se eu não me engano, a gente vê isso no livro 5º das Ordenações, que é o livro penal, mas também no livro 2º, tá? A falta de recursos enviados da corte gera um alto desenvolvimento na defesa e na administração. E aí gera aquilo que o Espanha falou lá. A administração local, a gente viu aqui dos donatários e a geral, né, marcada pelo governador geral, e vendo sempre que tem também muitos problemas de jurisdições entre as capitanias. A segunda fase, ela já vai ser marcada aí, então, por uma complexidade burocrática. Então a gente viu que o Volkmer ele nomeia essa primeira fase, que seria basicamente o século XVI, né? E o iníciozinho do XVII como fase de organização dessa administração jurídica colonial. Já a segunda fase, ele nomeia como complexidade burocrática, porque aquele organograma de trabalho da empresa colonial que eu brinquei lá no primeiro slide, ele vai ficar mais complexo. Vamos criar mais cargos, que são cargos que já existem na metrópole, que são trazidos para o Brasil, né? Inclusive na questão das instâncias jurídicas. Então a gente vê aí, propriamente na questão do judiciário, da estrutura do judiciário, a presença da primeira instância, que seria vista ali como juízes locais. Esses juízes locais são quem? Seriam espécies de juízes de direito, né? São aqueles juízes nomeados para ficarem naqueles locais. Então, o ouvidor geral e os ouvidores de capitania, teoricamente, esse ouvidor geral, inicialmente, ele estaria acima, né, numa instância superior a esses ouvidores de capitania, mas ele também atua naquelas capitanias que o donatário, que não teve uma organização, digamos assim, particular, né? Então, aqui já é um probleminha de jurisdição iniciado. E a gente vai ver que esse problema ele vai se acentuar logo depois. Os chamados juízes de fora, que são aqueles juízes nomeados pela metrópole, que vêm lá, segundo o Volkmer, é o primeiro cargo do plano de carreira de um juiz que queira ascender a um tribunal da relação, se tornar um desembargador, né? O Volkmer ele fala isso. Esses juízes de fora são nomeados bem de Portugal para atuar na colônia, aqui no Brasil, e eles ficam ali um tempo determinado especificamente nas localidades, e não são proibidos, inclusive. Há uma série de regras e normas que são estipuladas, está lá no capítulo 2, se eu não me engano, o item 2.4, alguma coisa assim, que são estimuladas pela coroa para que eles sigam essas posturas e normas, evitando aí uma possível fraude, né? Uma possível corrupção. Como assim? Esses juízes de fora, eles são nomeados, às vezes você está ali numa cidade, digamos assim, está sem nenhum juiz. E você não vai nomear um juiz ordinário local, que é um juiz leigo, ou não se objetiva isso. Qual vai ser a solução? Trazer um juiz nomeado lá de Portugal, formado, né, que vem atuar aqui no Brasil, numa cidade específica. Ele não vai ter nenhum vínculo com essa sociedade local, né, porque ele está vindo de fora. E ele vai ter algumas proibições, como casamento e adquirir posse. Ele só vai poder casar ou adquirir propriedade com uma licença, né, liberada aí para ele. O que acontece é que no Brasil, alguns casos não vão dar certo. Esses juízes vão vir para cá, muitas vezes vão se fixar, vão se misturar nas redes de sociabilidade, redes políticas, das famílias nobiliárquicas que já estão aqui instauradas, né? Mas, de todo modo, é um cargo importante, né, para o judiciário, para se tentar ser o mais isento possível das questões locais, né, e almejar aí essa justiça aí de uma forma mais isenta.
mais neutra. Com o aumento da demanda jurídica e populacional, principalmente ali no Nordeste, saindo pelo Porto da Bahia, foi pedido a instauração de um Tribunal da Relação, né, que seria uma segunda instância jurídica, um tribunal de apelação. Esse tribunal ele vai ser colocado, vai existir logo nos primeiros anos do século XVII, Salvador, mas ele é fechado após a invasão holandesa, está ali também naquele momento de monarquia dual, né, que é a monarquia do rei Dom Felipe, que é rei da Espanha, rei de Portugal. Então há umas confusões assim, e aí esse tribunal só vai ser instaurado efetivamente e ficar lá pleno, digamos assim, a partir de 1652, tá? E quase 100 anos depois, a gente vai ter, aliás, quase 100 anos, 99 anos depois, a gente vai ter a instauração do segundo Tribunal da Relação, só que agora no Rio de Janeiro. Por quê? É a dinâmica política e econômica também do Porto do Rio. Agora, o Centro-Sul, ele também vai ter um maior fluxo de pessoas, um aumento populacional, por conta da descoberta do ouro, por conta do ponto estratégico militar do Porto do Rio de Janeiro com a colônia de Sacramento, que fica ao sul, né? E aí tem toda aquela dinâmica econômica do Rio do Prata, né? É um local estratégico, o ouro está saindo pelo Porto do Rio, o tráfico atlântico africano, né, também está chegando ali intenso, não só para Salvador como para o Rio de Janeiro, e aí os problemas se instauram. As Seis Marias, por exemplo, tem aí a tese e a dissertação do historiador João Vitor Polig, pela Unirio e pela UF, que ele mostra o aumento significativo de conflitos de terra, de questão de Seis Marias, em torno do caminho novo das Minas. Então, tudo isso gera uma demanda muito grande, né? E aí pede-se a instauração do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro em 1751. Esses dois tribunais da relação eles ficam até o final da colônia. No período imperial a gente ainda vai ter mais dois, né? Um em Pernambuco e um no Maranhão. E eu acho muito significativo a gente ter 3 tribunais da relação no Nordeste, né? E um na corte, que vai ser o do Rio de Janeiro, que já existia, tá? As juntas de justiça são pequenos tribunais, meio que móveis, né, que estão ali representando o Tribunal da Relação. Lembra do tempo administrativo longo por conta das cidades coloniais, a distância das cidades coloniais? Então não tem um Tribunal da Relação em cada capitania, depois cada província, né? Então as juntas de justiça muitas vezes elas vão atuar em localidades significativas, importantes, e elas estão representando ali também essa segunda instância. A Casa de Suplicação é a instância superior e ela não está no Brasil. Ela está em Portugal, porque a gente está falando de uma sociedade estamental de antigo regime onde o rei tem múltiplas tarefas, digamos assim. O rei não é só um líder político, ele também é um líder jurídico. Ele está presente, a figura do rei está presente nas instâncias superiores. Então a gente não vai ter no Brasil, até a chegada do Dom João em 1808, a presença de tribunais superiores aqui. A Casa de Suplicação ela vai estar acima do Tribunal da Relação da Bahia e do Rio de Janeiro. Ela está em Portugal, né? Assim como outras instituições, outros tribunais superiores que também vão estar em Portugal, como uma mesa de consciência e ordens, o conselho, né? Enfim, a gente vai ver já numa tabelinha que eu fiz aqui para vocês. Só vem para o Brasil, então, quando o rei está aqui. E aquilo que eu já falei, né, que existiam sim normas e posturas que deviam ser seguidas pelos membros da justiça para que se evitassem as fraudes. Porém, a dinâmica local, todo aquele problema que a gente já viu, todos os problemas que já vimos, inclusive lá com o artigo do Espanha, né, sobre o pluralismo jurídico, as várias possibilidades de resolução de casos, os casos inéditos da colônia, vão gerar ali uma dinâmica que muitas vezes vai permitir a corrupção, né, e um direito que vai muitas vezes priorizar as camadas mais elevadas da sociedade. Aqui uma imagem daquele organograma mais complexo, já da complexidade burocrática, né? Onde a gente tem, vamos lá, o rei em Portugal, como eu falei, e o Conselho Ultramarino, que vai estar recebendo todos os processos, né, que sobem, que são elevados a essa justiça superior que está lá no rei, que vai receber esses processos. Inclusive, a gente consegue ver vários processos aí no site da Biblioteca Nacional, né, no projeto Resgate.
Aqui no Brasil, a gente vai ter, na colônia, o governador-geral, que é um representante direto do rei desse poder central. Ele está ali, então, politicamente equiparado ao Tribunal da Relação, né? Como se fosse uma segunda instância política, o governador-geral. Ele é uma função geral, né, central, enquanto que os outros são funções políticas locais, tá? Assim como o Tribunal da Relação. Inclusive, o governador-geral está presente no Tribunal da Relação, assim como o rei está no desembargo do Paço lá em Portugal, né? Então, a gente tem o Tribunal da Relação. Esse governador-geral, a gente viu lá no primeiro organograma, ele vem com um ouvidor-mor, provedor-mor e um capitão-mor, né, para essas questões administrativas. A gente também tem nas capitanias hereditárias que ainda estão funcionando e sendo administradas, elas vão funcionar até a metade, até depois das reformas do Pombal. Também vamos ter a presença de capitão, provedor e ouvidor. O ouvidor muitas vezes agindo aí como juiz de primeira instância, ou aí tem aquelas conflitos de jurisdição como segunda instância, tá? E as capitanias reais, que são aquelas que não foram administradas pelos particulares, nunca vieram ou foram abandonadas e retornaram. Lembra que é uma concessão de poder? Então esse poder retorna para o rei, para a coroa, e normalmente estão em mãos ali do governador-geral, tá? As capitanias, elas vão ser divididas em jurisdições, aí eu estou falando de justiça, territórios, né, muito amplos normalmente, que também levam em consideração a quantidade populacional, que são as comarcas. Então, os ouvidores de capitania, os antigos ouvidores de capitania, os ouvidores de modo geral, eles estão agindo nas comarcas, tá? Assim como os juízes de fora, que está aqui embaixo, que a minha imagem está cortando. Mas vocês têm esse slide aí com vocês. Além disso, você tem os termos, as vilas e cidades que estão interligadas à função do governador-geral, respondem ali os municípios, vilas e cidades, a essa administração do governador-geral. E dentro dessas vilas e cidades tem a jurisdição da igreja, que são as freguesias. Né? Aqui está como povoado, mas não é, pode até ser nesse sentido, mas freguesia é uma jurisdição eclesiástica. Né? E a gente viu que a igreja, desde a Idade Média, ela atua nos reinos como uma função cartorária, porque todo mundo que nasce é batizado, todo mundo que casa é casado na igreja, né? Os testamentos são feitos assim com base na igreja. Então aqui para a colônia, isso já existia em Portugal, né? São divididos em freguesia, sempre com uma paróquia local sede, e logo depois, inclusive, no período imperial, essas freguesias se mantêm e são localidades, jurisdições que vão utilizar ali a função do juiz de paz, muitas vezes não dentro da igreja, né? Quem vai fazer isso sempre é o pároco. O registro da lei de terras, por exemplo, vai ter um livro que o pároco das igrejas vai estar ali pegando as declarações dos proprietários. Mas quando a gente vê o juiz de paz, ele vai atuar sobre a mesma jurisdição do pároco, né? Mas com outras funções. Então a freguesia é uma importante também jurisdição local. Os juízes de vintena, juízes de fora estão atuando, né, por aqui. A Câmara Municipal, como eu falei para vocês também. A Câmara Municipal, ela nomeia juízes ordinários. Não há quantidade suficiente de juízes nomeados pela coroa para virem para o Brasil. Então, se houvesse necessidade, as câmaras municipais, ou mesmo o Senado, poderiam fazer uma eleição e nomear um juiz leigo, tá? Há denúncias de que existiam juízes leigos que nunca tinham tido acesso a uma ordenação filipina na vida, querendo dizer que eles não tinham noção do direito em si, né? O que talvez facilitasse também a corrupção. Porém, é uma prática existente. E aí, com base lá no texto do Volkmer, eu montei essa tabelinha, né? Primeira instância, quem são? Os chamados juízes singulares. Os ouvidores, eles são como se fossem juízes singulares. São aqueles juízes de primeira instância mesmo, mas eu falei para vocês que em alguns casos houve treta entre ouvidores e o ouvidor geral, por exemplo, né? Porque o ouvidor geral, o ouvidor de comarca, ele está aqui, junto com a segunda instância. Juízes ordinários, que são esses leigos eleitos, e juízes especiais, que aí são de temas especiais. O juiz de fora, que ele é nomeado fora dessa questão do juiz de direito em si.
o juiz de vintena, de órfãos, seis Marias, etc., que são para temáticas específicas. A gente não tem as varas nesse momento, né? Isso aí vai ser uma coisa já, uma criação final do 18 para o 19. Então, no 19 a gente já tem as varas funcionando, algumas, né? E vão iniciando. A segunda instância, ou intermediária, que aqui no Brasil a gente vai ter os ouvidores gerais, e aí os funcionários fiscais e meirinhos, o Tribunal da Relação, com a função de recursos e embargos, questões criminais e fiscais, com 10 embargadores e a presença do governador-geral, e a Junta de Justiça. E lá em Portugal, né, a gente tem o Tribunal Superior, com o desembargo do passo, Conselho de Justiça, que vai nomear e legitimar, dar o poder da graça. Então, toda vez que alguém no Brasil faz uma coisa bacana, o Garcia Rodrigues Paes abriu lá o caminho novo, ele vai ganhar uma graça ou ele vai ganhar uma mercê, enfim, é o desembargo do passo que vai dar a canetada, né? O rei, teoricamente, o rei está presente. O Conselho da Fazenda, para questões econômicas, a Mesa de Consciência e Ordem, que é um tribunal exclusivamente de temas eclesiásticos, são nomeações aos corpos militares dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, por exemplo, de bispos, de padres, passam por aqui. E a Casa de Suplicação, que lá em Portugal funciona como um tribunal de apelação, né, como se fosse... Mas, minto, para o Brasil é um tribunal de apelação, Portugal é a Relação de Lisboa, como se fosse o Tribunal da Relação de Lisboa. E pode recorrer da decisão dos ouvidores, por exemplo. Na administração jurídica, a gente tem o Real Padroado, que são as paróquias, dioceses, como eu falei para vocês, as freguesias, com funções religiosas e civis, que estão lá no Tribunal Superior da Mesa de Consciência e Ordens. Os indígenas, eles são tutelados, inicialmente escravizados, se eles forem considerados, né, gentios, ou seja, entram em guerra com os portugueses, aí pelo método da guerra justa, eles poderiam ser escravizados, mas eles inicialmente estão na tutela missionária jesuíta, das missões dos padres, e pós o Diretório Pombalino de 1758, eles entram na tutela estatal. Eles todos viram vassalos do rei, saindo, aí ganhando os aldeamentos, digamos assim, algumas leis de proteção territorial, que a gente sabe que até hoje ninguém cumpre, né? Ninguém é muito forte, mas há problemas até hoje no cumprimento dessas leis, e passam para essa tutela estatal. A escravidão africana está legalizada nas ordenações filipinas, não vem escrito escravidão africana, nas ordenações vem legalizando a escravidão, né? E ela vai ser um dos maiores meios de obtenção de lucro para a colônia. Então, os traficantes de escravos, o comerciante, né? Eu já falei para vocês, do capital desses traficantes de escravos, muitas vezes, que vai sair ali o primeiro Banco do Brasil depois que a coroa chega aqui, né? São esses caras que têm o capital ali e que bancam esse primeiro Banco do Brasil. Então, cartas régias e outras provisões também legitimam essa escravidão. No direito civil, o escravizado é visto como objeto de direito, coisa, né? O que não o impede de entrar na justiça, tá? Principalmente a gente viu muito isso no século XIX, pós-lei de 1831, a Lei Regente Feijó. E no direito penal eles são pessoa, então eles sempre vão, se eles matam um senhor de escravos, eles vão ser punidos, né, como uma pessoa. Judeus e ciganos estão excluídos dessa sociedade colonial, principalmente após a ordenação manuelina, de 1521. Então, eles têm que ser obrigatoriamente convertidos. São os cristãos novos. Tá? Ordenações reais, acho que eu já tinha falado para vocês um pouco, eu vou passar rápido aqui, né? As ordenações, elas são a principal fonte de direito dos portugueses, é o direito comum do reino português. A gente viu que foram 3, as afoncinas, manuelinas e filipinas, né? Quando a gente lê esse texto das ordenações, percebe que as mudanças jurídicas elas estão interligadas às mudanças sociais. Esses livros têm elementos do mundo que o criou. Por quê? Porque ele é uma produção de uma sociedade que viveu em determinado tempo específico. Então, ela traz características daquela sociedade estamental de antigo regime portuguesa, tá? Cabia ao rei ordenar as relações pessoais, individuais e coletivas, inclusive nas colônias. Esse rei que é a cabeça de um corpo, isso vem escrito no texto, no livro 5º, por exemplo, das ordenações filipinas.
E a expansão permitiu à coroa adquirir uma nova dimensão de mundo, fortalecendo esse Estado, né, através de reformas legislativas de fazenda, justiça, exército, etc., com um aparato burocrático. A gente viu toda essa dinâmica do antigo regime do direito pluralista que permitia, aí, nas brechas dessa legislação, a criação de leis próprias, leis régias, ordenamentos, inclusive novos costumes. Qual é a característica das ordenações do reino? Então, é o direito comum do reino português, que vai ser escrito, né, digamos assim, vai estar concretamente escrito em 1446, na sua primeira edição, já sob governança do rei Dom Afonso. Ela vai ter, a gente percebe uma influência estrutural do modelo dos decretais do Papa Gregório IX. Vamos voltar lá para a Idade Média, quando a gente tem a reestruturação do direito canônico no século XI, e depois, né, com as proposições do Papa Gregório VII mais os decretais do Gregório IX, vai ter a composição do direito canônico. Esse direito canônico ali dividido, separado, organizado em 5 livros. E a gente vai perceber que as ordenações portuguesas também vão vir separadas, organizadas em 5 livros, cujo objetivo central era sistematizar e atualizar esse direito português da época, né? Iniciando no governo de Dom João I e sendo concluída no governo de Dom Afonso, em 1446. As grandes transformações, eu vou passar aqui para vocês já para a gente ver, vão fazer transformações aí do mundo político e global, vão fazer então as atualizações posteriores, a última sendo a ordenação filipina. Como são esses livros? Bem, o primeiro livro, Direito Administrativo e Organização Judiciária, tá? Toda aquela questão de tribunais, posições, funções. O segundo livro, mais voltado para essa dinâmica da sociedade estamental, então a parte do clero, dos eclesiásticos, o rei, os fidalgos e estrangeiros, tá? O livro terceiro, a parte processo civil. O livro quarto, Direito Civil e Direito Comercial. E o livro quinto, Direito Penal e Processo Penal. Essa estrutura ela se mantém até a ordenação filipina com atualizações. Qual foi a necessidade das manuelinas? Elas vêm em 1521. Gente, foi a atualização, né, dos novos acontecimentos. Vamos lembrar aquela nossa primeira aula de direito colonial que eu falei para vocês? Tudo que estava acontecendo de novo? O mercantilismo em expansão, as grandes navegações, novas rotas comerciais, a reforma contra a reforma, apesar que elas vão acontecer ao longo do 16, né? Mas principalmente as navegações. E em Portugal há uma coisa, uma novidade muito grande, que é uma tecnologia da Europa que vai surgir, que é a imprensa. Então a imprensa chega em Portugal no final do século XV, 1490 e pouco, e aí isso já é uma grande novidade para a reprodução de livros e obras jurídicas que eram manuscritas. Então a Angélica Mota, uma historiadora que é especialista sobre as ordenações manuelinas, ela aponta isso, o grande papel da imprensa também nessas atualizações. Tá? Mantiveram a estrutura básica dos 5 livros das Afonsinas com pequenas alterações e mandou-se queimar todas as Afonsinas para não ter conflito. É aqui que o direito dos mouros e judeus acaba. Tá? Vamos lembrar que Portugal surge no contexto das cruzadas, da expansão ali da fé católica, expulsando os mouros, né? Virando um condado, e depois continua sua expansão territorial expulsando mouros, que são os islâmicos. Então, esse direito ainda está vigente com a Afonsina, porém com a Manuelina, ali já num período também de tribunais da Inquisição novamente mais fortalecidos, por conta da contra-reforma católica, esse direito dos mouros e judeus, inclusive, acabam. Eles têm que ser convertidos. Essas xilogravuras, digamos assim, essas imagens estão contidas na capa. Deixa eu voltar aqui, não tem como eu voltar, o PowerPoint não está me deixando. Mas a gente viu que os 5 livros têm imagem na capa, isso é uma novidade que o Dom Manuel assume. Cada capa é com imagens voltadas para a temática que trabalha. Então aqui, se eu não me engano, eu acho que aqui está falando do livro 2, né? Você tem o clero, as ordens, os fidalgos, a questão das navegações aqui, ó, os navios, né, as pessoas trabalhando, e a faixa, o rei sempre de coroa, cetro na mão, a faixa aqui
Deu em cielo tibiote em mundo. A Deus é devida obediência no céu, na terra ao rei. Né? Aqui mesma coisa, ó, na outra imagem. Aqui questões de justiça, provavelmente. Né? Escrivãos. Eu acho que é o livro 3, essa parte aqui. Não lembro ao certo. Né? A Angélica Mota traz isso no artigo dela. Então, o rei está no centro sempre, sempre segurando o cetro com a coroa. Ele é o centro, ele é a cabeça de um corpo, ele é o centro da sociedade. Tá? O Dom Manuel, então, soube usar essa governança dele, a tecnologia ao seu favor, né? Porque as imagens também falam muito. Foi as ordenações filipinas do século XVII, elas vêm por outra mudança significativa. A governança da monarquia dual, né? O rei Dom Filipe I de Portugal era o rei Dom Filipe II da Espanha. Ele veio pela linha sucessória após algumas disputas aí, onde o rei português não tinha herdeiros diretos, né? E foi aquele momento lá que Portugal ficou sendo governado pela Espanha. Agora é muito interessante porque ela faz uma atualização, né? Já aí tendo passado pelo século XVI, basicamente, mas ela ainda mantém muito das contradições próprias de um direito pluralista de antigo regime, né? E ela respeitou tantas particularidades do reino português que ela não foi a última ordenação, não teve outras ordenações de atualização. Foi usada em Portugal até 1867, quando se criou lá o Código Civil, e no Brasil até 1916. Óbvio que a gente não usou o livro inteiro, os 5 livros. No Brasil, a gente ficou usando o livro 3º e o 4º, basicamente, do período após a independência, né? O livro 1 e 2, ele deixa de ser utilizado, eu acho, com a independência, e o livro 5º, que era o penal, deixa quando se tem um código criminal no Brasil. E a gente fica com o 3 e o 4 até a criação do Código Civil em 1916, já no período republicano. Algumas características lá do livro 5º, tá? Livro 4º, Direito Civil, né, como eu falei. Livro 5º é o Direito Penal, considerado mais bem feito e duradouro Código Legal Português. Tá? Foi usado, como eu falei, até 1830, quando a gente tem um Código Criminal. Depois o Código de Processo Criminal vai vir também. Todo o poder emana do rei, cujo poder provém de Deus e é considerado a cabeça de um corpo. Isso é muito interessante, né? Tudo que eu falei para vocês, a gente percebe a estrutura da sociedade escrita na norma, né, jurídica daquela sociedade. Então, essa norma jurídica carrega essas características da sociedade estamental. Isso está escrito no livro 5º. Tanto que o pior crime para a sociedade é o crime de lesa majestade, é aquele que vai contra a coroa, né, que é a morte. Tá? Moral social equivalente à moral cristã. Crime e pecado se confundem o tempo todo. A gente está falando de uma sociedade que tem o réu padroado, que usa o direito canônico. Então, sodomia, adultério não são só pecados, mas são crimes. O adultério, inclusive, permitindo que o marido possa assassinar a esposa se ela for pega em flagrante, né? Que é um absurdo. Mas por conta dessa questão da honra, o casamento, né, que enfim, feito para procriação, para legitimação da família. Então a gente percebe isso na escritura. A questão da estratificação social, quando você vê que você não tem um direito igualitário, você tem uma norma, mas essa norma é normalmente baseada em casos concretos e a punição vai variar de acordo com a posição social dentro desse estamento. Né? Um comerciante ele vai ter uma punição mais forte do que um nobre. Um lavrador ele vai ter uma punição muito mais forte que um comerciante ou que um membro do clero. Fora que o clero está sendo regido pelo direito canônico, né? Assim como era na Idade Média. A prática comum da escravidão está presente lá nos artigos do livro 5º e esse caráter centralizador da monarquia. Tá? 2 exemplos aqui, final do século XVIII. Século XVIII vai trazer algumas novidades, porque a gente vai ter aí no mundo, né, o início da Revolução Industrial, provocado pela Inglaterra, depois Holanda e Alemanha vão seguindo, outros países europeus, outros reinos e países europeus vão se tornar. A gente vai ter as ideias do direito natural moderno, que estavam desde o século XVII sendo criadas, pensadas, por conta dessas novidades também do próprio mercantilismo,
mas que vão influenciar a razão, né, o direito individual, e aí as revoluções liberais, a independência norte-americana, as revoluções liberais na França, tá? Essas ideias vão estar passando também pela colônia. E a gente tem 2 exemplos de conjurações que aconteceram no Brasil já no final do século XVIII, que estão embebidas nessa questão de uma cobrança, digamos assim, de uma governabilidade mais justa. Muitos historiadores falam que as 2 conjurações, a mineira e a baiana, elas não previam um rompimento de independência, né, com a coroa, ou colocar a coroa abaixo, mas sim uma grande insatisfação de como essa governabilidade estava sendo realizada, principalmente com a alta cobrança de impostos, né, a forma como a administração jurídica e política estava sendo organizada na colônia. Mas o que eu quero falar aqui com vocês, na verdade? Eu quero exemplificar o direito penal, né, dessa ordenação filipina aplicado, né, nesses 2 casos. Porque os 2 casos, as 2 conjurações, elas foram organizadas por um grupo de intelectuais, né, de alta nobreza, digamos assim, alta nobreza colonial, uma média e uma baixa também, né? Pessoas com estamentos ou posições divergentes não, mas diferentes. E, curiosamente, aquelas de posição inferior, elas vão ter uma punição muito mais alta. Tá? No caso ali de Tiradentes, esse quadro do Pedro Américo, já do final do século XIX, mas porque vão se buscar os símbolos nacionais, de independência, de origem. Ali é Tiradentes, né? O Tiradentes era um alferes, que não era uma posição qualquer dentro da questão da organização militar, porém, ele era o mais baixo dos grupos, né? Dentro dessa estratificação social. E aí, naquela questão da lesa majestade, só o Tiradentes que vai ser enquadrado no crime de lesa majestade, que é o enforcamento, a punição com a morte, quartejamento, salgar a terra, né? É uma punição que passa, inclusive, para os descendentes, ela não é uma punição individual, ela passa para a hereditariedade, né? Então, a gente percebe que as leis são diferentes, a aplicabilidade delas para grupos diferentes. A gente vai ter vários inconfidentes mineiros que vão sofrer o degredo. Eles vão para outras colônias portuguesas, vão ser expulsos, digamos assim, da colônia brasileira, mas não vão ser punidos com a morte, né? A mesma coisa que na conjuração baiana. Os 4 líderes considerados assim, mas a gente sabe que existiam pessoas de mais alta hierarquia social, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, eles são libertos ou são homens negros livres, né? Então a gente percebe assim, olha o perigo da rebelião escrava. Isso é muito significativo. Eles vão ser os 4 que vão sofrer aí a punição também do enforcamento da morte, enquanto que outros membros dessa sociedade vão ter outras punições, né, dentro do mesmo crime, mas não vão chegar a esse ponto. Então isso é muito interessante mesmo, falar de uma sociedade que é escravocrata, né, é muito perigoso ter uma rebelião liderada, uma conjuração liderada por homens negros, né? Enfim. Adultério, degredo e sodomia, como eu falei para vocês, também vão estar ali no quadro do livro 5º, tá? Vão ser trabalhados ali muito bem. E é isso, acho que esse era o último slide. Só queria mesmo, não vou trabalhar essa questão da política das conjurações, mas é mais a questão da punição, 2 grandes exemplos. Inclusive, vocês encontram aí teses e dissertações que trabalham isso, a ordenação filipina aplicada nos 2 casos das conjurações, ok, gente? Ficou uma aula um pouquinho longa, qualquer coisa falem comigo, eu já tinha dado essa aula aí para vocês, né? Meio que uma aula de revisão, para quem não teve, ir assistindo. E leiam os textos base, é muito importante. Então, basicamente, pelo menos o artigo do Espanha, Direito Comum e Direito Colonial, e o capítulo 2 do livro do Volkmann, Antônio Carlos Volkmann, História do Direito no Brasil. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigada aí por quem ficou até o final e assistiu. Tchau, tchau. Boa semana.